Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está no quadro A Mãe Também Pode e a nossa convidada é a Thaís, né? Seja bem-vinda então. Obrigada por dedicar esse momento, né? E compartilhar um pouco da história da empresa de vocês e também da vida de mãe, né? Eu gostaria que tu começasse então contando um pouquinho, né, de como é essa história da empresa que tu trabalha, desde quando que tu começou a empreender. Então, a nossa empresa, a Leila Decorações, hoje já está há mais de 20 anos, né, no ramo de festas. Eu mesmo comecei a empreender faz uns 4 anos, sempre ajudei a minha mãe, né, mas que eu assumi mesmo, assim, a firma, tudo para administrar, faz uns 4 anos, né. Leila Decorações começou há 20 anos atrás, quando a gente veio lá do Paraná. A gente veio, morou ali na Hildo, onde é que agora é a Gramar. A gente começou ali pequenininho, né? Todo mundo, sim, às vezes, tudo né? tem um começo, né? Minha mãe começou fazendo painéis, assim, que ela mesma pintava, fazia as peças em isopor e tudo mais, né? Começou fazendo coisas para as professoras lá da escola da Hildo. E ali que a gente foi começando, né? Até que um tempo ela conheceu a Carla, que era dona da Casa dos Enfeites, onde ela trabalhou com alguns eventos com a Carla, né? E depois a Carla decidiu parar e ela disse: Leila, eu quero vender minhas coisas e eu só vou vender para ti, né? Então foi onde que ali a gente já deu um passo a mais no ramo de decoração, né? Compramos as coisas da Carla e foi aonde tudo que foi crescendo aos pouquinhos, né? Que a gente começou, então, né, a trabalhar só mais com essas coisas de decoração e tudo mais, né? Que bacana, né? Porque eu lembro, agora que tu comentou dessas coisas de isopor, né? E coisa, tinha aqueles bolo fake ou algo assim, né? Tudo que era montado, era criado, né? Hoje, se tu for ver, tudo mudou, né? Na parte da decoração. Quando a gente começou a trabalhar, eram as toalhas, né? Até as toalhas, os começos das toalhas eram aquelas toalhas de TNT, né? Que faziam com os babados, as peças eram todas em isopor. A minha mãe pintava os painéis, né? Onde ela aprendeu com uma amiga dela lá do Paraná a fazer pintura. Ela passava, às vezes, uma semana toda pintando um painel, sabe? Para uma festa, né? E tudo mais. Hoje não, hoje já é tudo impresso, sublimado, né? Hoje tudo mudou. É a evolução, né? É a evolução e sempre vai evoluindo, sempre vai surgindo coisas novas. E tu tem que tá ali no... Tem que estar acompanhando, né, toda a evolução das decorações, né? Tu não pode ficar para trás, né? E existem também alguns cursos ou alguém que inspira, assim, vocês? Sim, existem cursos. Uma vez eu e minha mãe, a gente foi fazer um curso até de balões, a gente foi fazer em Santo Ângelo, né? Eu quero muito ir fazer um curso ainda, só que não deu ainda para mim poder ir fazer, porque geralmente esses cursos acontecem nos finais de semana e finais de semana a gente geralmente tá, né, lotado de festas, então é complicado a gente ir, e eles saem muito para fora, não é perto aqui da região nem nada, daí já fica um pouco mais complicado, né? E a gente vai, às vezes a gente acompanha algumas decoradoras de fora, isso, né? Para se inspirar, para se inspirar, até para ver algo diferente, que querendo ou não, às vezes cidade grande, isso, sabe, vem algumas novidades um pouco mais antes, né, do que mais aqui, né? E a gente sempre vai tentando atualizar, né? E quanto tempo antes, assim, né, precisa contratar para fazer uma decoração? Acho que dependendo do tipo, acho que de festa também, né? Tudo depende, sabe, de como que vai ser a tua festa, né? Às vezes tem clientes que vêm um mês antes, 2, 3. Se é uma festa nova, assim, né, que é cheio de detalhes e tudo mais, eu já gosto que vem com bastante antecedência, né? Porque até mesmo para a gente ir atrás do material, que muitas vezes não é fácil de você achar, né?
Então, sempre é bom quanto antes vir procurar, marcar a data também, porque tem meses que são mais, que a gente tem já mais eventos, né? Sim. Então, o quanto antes é melhor, né? E até como tu falou, dependendo do material ou coisa, precisa buscar fora, enfim, Isso, Hoje, assim, ó, eu muitas vezes procuro comprar aqui no comércio de Três Passos, né? Eu só mesmo vou para fora procurar alguma coisa se eu não acho, né? Então, questão painel, hoje eu compro de fora, né? Porque aqui não tem nenhuma empresa que faça maiores, né? Assim. E aqui, por enquanto, não tem nenhuma empresa que faça sublimação em tecidos, né? Que nem os nossos painéis, eles são todos em tecidos, então aqui não tem, né? Mas eu sempre procuro primeiro ver se a gente acha por aqui, e se não acha, eu vou procurar para fora, né? Sim. É bacana porque, querendo ou não, né, o pessoal da cidade, todo mundo... Isso, você tem que valorizar também, né? O comércio, né, de Três Passos, né? Como a gente gosta também que o pessoal valoriza o nosso serviço, a gente tem que valorizar o comércio também, né? É uma troca, né? Nos últimos 4 anos, então, foi que tu começou a empreender também, né? Isso. E também teve a chegada do Lorenzo, né? Isso. Conta pra nós, então, como foi, né, essa virada de chave, né, na tua vida, porque conciliar, né, além da maternidade, o empreendimento que tu começou a ajudar ainda mais, né? Sim. Há 4 anos atrás, então, a gente teve a chegada do Lorenzo, né? Foi, assim, uma reviravolta, né? Porque, querendo ou não, a gente que trabalha com festas e eventos, muitas vezes não é fácil, né? Porque tu tá ali o tempo todo, não é aquela coisa, tipo... Uma vez uma pessoa chegou pra nós, vocês trabalhar com festas, né? Deve ser muito bom porque vocês trabalham só no final de semana. E não, né? A gente trabalha, querendo ou não, de segunda a segunda, né? Então, a gente, final de semana é o mais puxado, né? E muitas vezes eu me perguntava, assim, sabe, quando eu tive o Lorenzo meu, como é que vai ser, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que dar uma atenção a mais, né? Pra ele e tudo mais. E a gente teve desafios, né? Não foi fácil, porque até logo depois que ele nasceu veio a pandemia, né? Aí já veio outra preocupação, né? Tanto no cuidar dele, né? Pra não pegar o Covid e tudo mais. E também, meu Deus do céu, agora o que eu vou fazer, né? Diminuiu as festas, porque né? assim, Não podia a gente foi, querendo ou não, a nossa parte de decoração foi o que mais sofreu na pandemia. Porque a gente foi os primeiros a parar e a gente foi os últimos a começar a poder trabalhar, né? Então, a gente sofreu mais, né? Então, vinha toda aquela preocupação, né? Do cuidado, de tu não ter o teu trabalho, que vinha tua renda, né? E querendo ou não, crianças, né? Tem um pouco um gasto a mais, né? E tudo. Mas a chegada dele foi maravilhosa, né? Então, e a cada dia a gente vai aprendendo mais com ele, né? E tudo, a gente tem que indo se adequando, né? Tanto ao trabalho, né? Tanto ao trabalho como com ele, né? Que nem tu comentou antes, tipo, as fases que passam, né? Tipo, desde bebê, que vai crescendo, enfim. Mas que nem, às vezes tem essa percepção, né? De tipo, tu faz uma decoração, tu vai poder levar, porque, tipo, enquanto tá só decorando. Só que, tipo, eles precisam daquela atenção ou querem atenção e isso acaba, tipo, atrapalhando o serviço, né? Então, tipo, tudo tem que ter, e que nem tu falou... durante a semana toda existem, né, tipo, avaliações do que vocês vão fazer, como vai fazer, né, pensar em tudo, organizar pra chegar lá no momento e só decorar, né? Que nem quando ele era bebezinho, a gente levava ele junto, né? Ele ficava lá sentado, deitadinho no bebê conforto, né? E ficava olhando lá, nós decorando, quando tinha que dar leite a gente parava, né? E depois, quando ele começou a caminhar e tudo mais, aí já foi mudando, né? Porque a mãe ia lá arrumar, ele tirava tudo do local, né? Aí chegou o momento que eu disse, não. As descobertas. Não tem mais como, né, levar o Lorenzo, né? Então, daí levo ele pra outra avó, daí o pai já fica um pouquinho mais, né? Mas ele adora estar junto, sabe? Quando a gente vai carregar e coisa, ele diz, mamãe, ajudar, sabe? Quando a gente vai recolher, volta e meia eu levo ele junto, né? Depende de onde é que tudo mais.
leva ele junto, porque ele adora também, né? Sim. Tá E é bom junto. porque é um incentivo, né, pra ele, que nem tu disse, cresceu dentro desse empreendimento, né? Eles vão aprendendo, Sim, né? que nem tem muitos que dizem assim, ele não se incomoda com o barulho do compressor, sabe? De encher os balões. Eu falei, não, disse, ele já tá acostumado desde a barriga da mãe, né? É o que eles acostumam mesmo, né? E o Lorenzo, então, ele tem autismo, né? Isso. Quando que tu descobriu, né? Como é que foi, assim? O Lorenzo, a gente descobriu o autismo dele agora faz uns 10 meses, né? Não foi uma fase fácil, sabe? Tem que até cuidar pra mim não chorar. Porque, não foi fácil. Não é fácil quando você descobre, sabe? Uma coisa assim do teu filho. Sim. Né? É que eu acho que qualquer coisa, né? Porque a gente sabe, assim, tipo, o Nick ontem teve uma experiência que ele caiu do balanço e a gente já fica, né, por um raspado, um machucadinho, a gente já fica com o coração na mão, né? Então saber, não importa qualquer coisa, né? Porque é uma coisa especial, na verdade. Mas a gente já fica, né, como vou lidar, como dar o melhor tratamento para eles, né? Atenção, enfim. Olha, não foi assim, quando a gente começou, sabe, ir atrás, não foi fácil. A gente recebeu não de médicos, né? Que a gente levou ele em Ijuí, tudo para consultar. E o médico disse, não, Lorenzo não tem autismo, sabe? Ele tem autismo, ele teria autismo se ele tivesse algum atraso na coordenação motora dele. Então a gente trouxe pro médico tudo mais aqui, né? Que a gente levava sempre o Lorenzo. E aí, morreu por ali, né? Então foi ano passado, quando o Lorenzo ficou doente, né? No começo do ano ali. E eu decidi levar ele na doutora Kátia, sabe? O meu marido não quis muito, assim, né? Ele primeiro, vamos trocar de médico, a gente sempre levou ele, né? Nesse outro médico, daí eu falei, não custa a gente ter uma segunda opinião, né? E foi na primeira consulta ali que ela já notou algumas diferenças do Lorenzo, né? E ela já na primeira consulta me encaminhou para a Josemara. Eu sempre digo que a doutora Kátia e a Josemara são uns anjos na nossa vida, sabe? Porque foi tudo ali que a gente teve uma evolução do Lorenzo grande, sabe? E que hoje a gente tá muito feliz. Ele tem as terapias dele e cada vez ele tá evoluindo. Né? Quando tu assim, ouve a primeira vez, quando foi a primeira vez que a gente ouviu o Lorenzo falar, né? Que o Lorenzo não falava, sabe? A gente ficou muito feliz. Né? Então, a cada evolução dele, né? É uma vitória a mais, é uma vitória, Então, o Dani também sempre me falava assim ele disse, a gente, qualquer coisa que eles fazem, a gente acha o máximo, né? O ser humano é a pessoa, que mais demora a evoluir, assim. Mas realmente uma conquista, né? Imagina, então, pra ele que, precisa estimular um pouco mais, né? Pra desenvolver algumas coisas. O quanto é vitorioso quando a gente consegue, né? É muito lindo tu ver a evolução deles, né? E eu sempre digo assim, quanto mais você fizer, que nem agora o Lorenzo vai começar a fazer mais terapias, e a médica disse pra mim, Thaís, quanto mais terapias ele fazer, mais evolução ele vai ter, né? Então, ali as terapias são tudo, né? Pra ele, né? Com certeza. E o que tu gostaria, assim, né, que as pessoas soubessem, então, né, às vezes como lidar, ou enfim, porque hoje em dia, querendo ou não, né, existem muitos casos, né, e as pessoas ainda ficam meio assim, às vezes, né, de aceitar, enfim. Então, eu acho que o quanto antes a gente aceitar, né, e que nem tu buscar, né, as terapias, enfim, melhor, né, pra gente, pra criança, principalmente, né. Eu digo assim, desde que nós começamos, a gente ouve muitas histórias, né? Hoje, muito ainda, a sociedade ainda tem muito a que evoluir a questão do autismo, né? Porque hoje muitos veem o autismo como uma criança que é o meu ponto de vista, sabe? Que é uma pessoa que não é certa da cabeça, alguma coisa assim, sabe? Cada criança autista tem o seu jeitinho de ser, né? E tudo mais.
Quando eu recebi o diagnóstico da doutora Kátia, aí ela disse pra mim uma coisa assim, ela disse assim, mãe, hoje as terapias na vida de uma criança autista são tudo para a evolução dela. Ela disse porque hoje tem muitos adolescentes ou pessoas adultas que hoje estão trancadas dentro de casa, não socializam com outras crianças, com outras pessoas, né? E tudo mais, porque antigamente não tinha hoje os recursos que a gente tem. Nem se sabia, às vezes, né, que realmente era. O que é que aquela criança tinha, né? Então, ela diz por que hoje tem, né, muitos adolescentes ou adultos que ficam trancados dentro de casa e tudo mais. Porque não tem hoje os recursos que se tem, né, para você tratar uma criança autista, né? E eu digo assim, ó, tanto para mães ou pais, não é fácil quando você recebe um diagnóstico do teu filho, né? Que começa a vir assim na cabeça, meu Deus, o que eu fiz de errado, sabe? E tudo ali, né? Tipo, tu pensa assim, meu, eu fiz tudo que a médica pediu pra mim durante a gestação, eu fiz, sabe? Os acompanhamentos e tudo, né? E hoje são inúmeras causas do que vem o autismo, né? Tu não pode dizer, foi isso, foi aquilo, né? E eu acho assim, ó, não, né? Eu acho que hoje tem muitos pais que no começo não aceitam. Mas eu sei que não é fácil, mas eu aceitei bem de boas. Foi assim, ó, umas 2 semanas pra mim foi bem difícil. Tipo, eu chorei muito, né? Tipo, eu pensava, tudo, eu chorava. Mas a gente tem que aceitar, né? Não por nós, tipo, como pais, mas você tem que aceitar pelo teu filho, né? Porque você tem que pensar nele, você tem que pensar na evolução dele. Hoje eu penso muito nisso, sabe? Eu quero, assim, ó, que meu filho tenha uma vida normal, como as outras crianças, né? Com certeza. Então, eu vendo o Lourenço do primeiro ano da escolinha, né? O Lourenço e o Nick foram colegas. O primeiro ano do Lourenço da escola contra o ano passado, a gente já viu total diferença, né? Esse ano, então, vai ser vai começar tudo novo para eles, né? Então, pro Lourenço é um desafio, né? Porque a criança autista, muitas vezes, ela não aceita mudanças. Eu ia dizer o diferente, né? O diferente. Então para ele vai ser uma mudança muito grande, né? Ele vai ter colegas novos, escola nova, né? Então tudo ali vai mudar. Mas com a sociedade, eu acho que assim, ó, as pessoas têm que começar a aceitar mais, né? Não é só os pais de uma criança autista que tem que aprender como lidar, como a sociedade tem que aprender, né, a lidar com isso, porque hoje a gente tá tendo cada vez mais crianças autistas, né? Então, uma vez eu ouvi dizer assim, ó, uma vez você via, tipo, aquela criança tem autismo, né? Aí você já começou a vir, a filha da minha amiga tem autismo, né? Hoje não, hoje você já tem dentro da tua casa uma criança autista, né? Então, cada vez mais a gente tá tendo mais crianças autistas. Então, não é só os pais que têm que aprender a lidar, porque no começo, o Lourenço, assim, a gente às vezes ficava muito brabo com ele, sabe? Com algumas coisas que ele fazia e tudo mais. Depois que a gente descobriu o autismo, que a gente, a gente começou a entender e a como trabalhar com ele, né? Então, hoje tudo mudou, né? Então, a sociedade também tem que aprender. Porque você vai começar a ter amigos autistas, você vai começar a aprender a ter colegas autistas, né? Então, a sociedade também vai ter que começar a aprender a trabalhar, a ter, né, o relacionamento com pessoas assim, né? Não, e é bom porque assim, ó, querendo, que nem tu disse, tipo, ele é coleguinha, né, do Nick, enfim. Tipo, eu quero convidar ele pra ir lá em casa, a gente precisa também entender, né, como agir, como fazer,
porque né, tu sabe, tipo, aquele vínculo que eles criam e não sei o que, é um coleguinha aí pra eles, tipo, é uma coisa normal, né? Sim. E que nem tu falou antes, tipo, os desafios ou coisa, e é bem isso, né, tipo, e a gente carrega um pouquinho isso às vezes também, né? Quando eu fui escrever o nick na outra escolinha, eu já pensei, meu Deus, é tão diferente, né? Imagina a aceitação pra eles, que às vezes muda colega, muda prof, muda escola, né? Então imagina pro Lorenzo, né, que já pro Lorenzo assim, é um desafio a mais. Maior ainda, né? Pra eles sempre são um desafio um pouquinho a mais, sim. né? E como que é, assim, tipo, hoje, até na escola ou coisa, eles têm, né, um acompanhamento um pouquinho diferenciado? A criança autista, ela tem direito a ter um monitor, né? Mas, por enquanto, isso tá bem complicado, né? Eu, assim, que nem eu estava levando o Lorenzo pra Ijuí, né? Lá eu conheci muitas famílias, muitas histórias e tudo mais, né? E às vezes a gente vê, né, que tipo que o Lorenzo às vezes não é nada contra o que outras crianças, né? Sim. Porque o autismo, cada criança, né, tem o seu. E eles têm direito, né? E conversando com outros pais, a gente viu que, tipo, aqui em Três Passos que tá um pouco mais complicado, sabe? Essa questão de você ter um monitor dentro da escola. O Lorenzo, eu tô bem preocupada com esse ano, né? Porque por enquanto eu não consegui monitor para ele, né? E ele precisa ter esse auxílio dentro da sala, né? De aula. Agora vamos ver, né? Porque é uma coisa que nem eu cheguei, né, na Secretaria de Educação e falei, eu disse, eu vou ter que ir para um ponto que eu não queria ir, né? Que é entrar na justiça para o meu filho requerer, sendo que é uma coisa que ele tem direito, entendeu? Que nem conversei, né, com o prefeito e tudo mais, sabe? Eles disseram, é que tá tendo dificuldade, não sei o quê. Conversei com uma professora, ela disse pra mim, Thaís, não é, eu estou esperando ser chamada, né? Então eu não sei o que é que tem ali, sabe? Né? Que ele não tá tendo esse acompanhamento que as crianças precisam, né? Porque é um direito deles. E é que nem eu falei assim, por que eu chegando na prefeitura, né, levando o papel dele, tudo lá que a gente precisa, né, demora tanto. E se eu entrar via judicial, em menos de 15 dias a gente tem. Precisa, sabe? Então, querendo ou não, é um direito dele, né, que ele tem na escola, né? Assim, tem que ir atrás, né? Porque que nem tu disse, tipo, não é... Eles merecem, né? Não importa a atenção que eles precisam. É um direito dele que ele tem, né? E, tipo, os pais têm que ir hoje atrás do direito deles, né? Que nem a gente fala, às vezes a gente não conhece exatamente o outro lado, né? Como funciona, mas eu sei que às vezes até dentro da própria escola, elas às vezes, né, correm atrás do jeito que dá, né, pra tentar atender, e às vezes, tipo, falta professora ou falta coisa, mas a gente nunca sabe tudo que tá acontecendo por trás, e a gente precisa mesmo buscar, né, tem que ir atrás. Tu sabe que, assim, hoje, que nem eu comentei que eu conheci várias histórias, assim, de outros pais, né, hoje, tanto na parte da escola, assim, os professores também, né, tem que aprender muito a conviver com crianças autistas. Não é fácil? Aí você pensa, tipo, uma sala que tem, às vezes, 20 ou 25 crianças dentro, já né? Difícil, já né? é difícil. Cada um vem com uma personalidade de casa e se juntam, né? Se junta. Aí uma criança, tipo, autista que tem que ter um acompanhamento, né, mais... certinho e tudo mais, né? E teve uma mãe lá em Juiz, sabe, que eu fiquei bem triste, e daí você começa a se preocupar ainda mais, né? Essa mãe, ela trabalhava na escola, era professora também, e o filho dela ia nessa escola, sabe? E as colegas dela de serviço eram, tipo assim, as melhores amigas dela, né? Ela me contando. E essas amigas dela chegaram pra diretora e disseram assim, se ele não sair da sala, eu não dou mais aula. Porque o filho dela tinha autismo. Ela disse assim, não dá mais pra ter ele dentro da sala de aula. Sabe? E a mãe da criança chegou assim,
disse assim, meninas, as terapeutas da clínica vieram, conversaram com vocês, falaram pra vocês, né? Porque elas vão nas escolas, sabe? Pra, tipo, as professoras ter Entender também, entender também e auxiliar, né? Elas nesse processo, né? Pra poder ajudar elas a mais dentro da sala de aula. Ela pegou e disse assim, ó, é só você seguir o que as terapeutas dele disseram que vai ser perfeito dentro da sala de aula. Só que vocês não estão seguindo, né? O que aconteceu? Essa mãe teve que tirar a criança da escola, aonde era um local que ele já estava acostumado, habituado, né? Mudar, ela também mudou, ela disse, porque eu não consigo mais ficar aqui, né? Pra você ver como muitas vezes é difícil, né? Tanto para mãe como para uma criança autista, né? E a sociedade hoje tem que aprender. É que hoje a gente fala sempre dos desafios, né? Tipo assim, tudo que é coisa, tanto nos empreendimentos ou tipo a gente como mãe, cada dia é um novo desafio, uma nova rotina, né? Então todo mundo tem que entender um pouquinho do processo, né? Tipo, eu sei com o Nick, assim, tu vai em algum lugar que a pessoa não tem criança, não sei o quê, ela não vai entender exatamente do mesmo jeito que a gente entende. Então, como é bom, né? Tipo, se todas as profs tivessem um mínimo de conhecimento, né? Para auxiliar a monitora. Hoje tem vários cursos que as pessoas estão dando, né? Tanto para os professores, a mães de crianças autistas podem ir, sabe, nesses cursos, né? Para você ter um entendimento né? melhor, né? De como trabalhar com essa criança e tudo mais, né? E como que tu concilia, então, né, tudo isso, tipo, a vida de mãe ou toda essa, né, essa rotina nova, assim, as terapias, né? E ainda com o empreendimento, né? Tem que ter um cronograma aí pra... muitas vezes não é fácil, né? É uma correria, né? A gente tem que ter... Com ele, a gente tem que seguir uma rotina, mas que não é fácil, né? No meu ramo, eu sempre digo, não é fácil seguir uma rotina. A criança autista tem que ter uma rotina, mas não é fácil, né? Eu digo porque, às vezes, a gente trabalha, às vezes, até altas horas da noite, né? Então, a gente sempre concilia, eu e o pai do Lourenço, a gente vai conciliando, né? Agora que tá nas férias, a gente deixa ele um pouco mais livre, né? Não segue muito horários, né? Mas depois, quando começa a escola, a gente já... tem que seguir mais um horário, né, com ele. Não é fácil, eu estava indo com ele para Ijuí, agora a gente parou de ir com ele, né, começamos aqui na clínica, aqui em Três Passos, porque as terapias dele dobraram, né, ele estava fazendo 4 terapias na semana, agora ele vai fazer 8, acho que mês que vem ele começa já a fazer 10, né, ele vai aumentar mais uma terapia, e aí a gente decidiu, né, para vir para cá, porque eu disse, não tem como... eu ir para Ijuí 2 vezes por semana, né? O Thiago também parar no serviço dele 2 vezes por semana. Porque um pouco eu vi que ano passado, em questão como empreendedora, eu deixei um pouquinho a desejar sabe, no meu serviço, né? Muitas vezes deixei de atender um cliente, né? A responder um cliente, porque tu tá ali, daí tu se envolve com ele e tu acaba esquecendo. Né? Tem todo o tempo de ida, vinda, mais a terapia. Isso, porque às vezes, e tem muitos clientes que às vezes não entendem que fora do teu serviço você tem uma outra vida, né? Ainda mais a gente que é mãe, a gente sabe que a demanda é um pouquinho a mais, né? E daí então, por fim, a gente conversou muito, assim, não foi fácil, né? Porque a gente adorava ir pra lá, a clínica lá é perfeita, né? A gente tá conhecendo agora aqui também, e eu sei que vai dar certo, né? Com o Lourenço, então não foi uma decisão fácil, né? Mas que bom que, né, tem agora e o bom que tem aqui, né? Que a gente não precise se deslocar pra lá, né? Porque, querendo ou não, a gente perdia o dia, né? Perdia não, né? Eu ia dizer, porque né? É pra ele, né? É pra evolução dele, né? Eu ia dizer, porque
com certeza, mesmo que a gente às vezes, tipo assim, deixou de atender um cliente ou alguma coisa, a gente sabe que, tipo, querendo ou não, a família e principalmente a saúde, ela é em primeiro lugar, né? E eu acho que a pessoa que não entende isso, ela tem muito que aprender ainda também, né? Porque é uma necessidade, né? E é uma coisa que eu acho que a gente nunca vai se arrepender, né? Porque às vezes tu pensa, tipo, ai, deixei meu filho meio malzinho e fui atender. Tu meio que fica com o coração na mão e quase que se arrepende. Mas se tu ficou com o teu filho, não tem um arrependimento, né? Eu, tipo, muitas vezes deixei o Lourenço, às vezes, com febre na avó, sabe? Sim. Ou, tipo, chorando, ai, eu quero a mãe, quero a mãe, quero a mãe, sabe? E hoje você tem que, às vezes, pensar um pouquinho, né? Também na tua família, né? Com certeza. Não só no teu serviço e tudo mais. Sim. E ainda mais o Lourenço, né? O Lourenço, ele tipo, precisa muito da gente, sabe? Sim. Junto com ele, né? Com certeza. E o que tu considera, né, então, assim, mais importante, né, para esse desenvolvimento? A gente fala em terapia, mas pra gente entender um pouquinho melhor, assim, né, que fazem tudo, como que é o desenvolvimento, assim? Hoje as terapias para uma criança autista é o essencial, né, para a evolução dele, né? São estímulos através de brincadeiras, isso, Eu até ouvi uma vez de uma mãe, quando eu estava na Unimed, sabe? Que ela chegou assim, eu pensei, meu, gente do céu, sabe? Ela chegou assim e disse, ai, o meu filho foi descartado o diagnóstico dele, né? Do autismo. E deu, fiquei feliz assim, né? Porque dela disse, agora ele tem só umas consultas ainda de psicóloga. Mas se não ajudar, eu não vou mais levar ele. Porque se é pra ela trabalhar do jeito que ela trabalha com ele lá, eu vou trabalhar em casa, né? Claro, elas trabalham com a criança no brincar. Sim. Porque a criança aprende no brincar, né? Brincando. Quando a gente começou a levar o Lourenço, também a gente pensava, ele vai ali naquela sala só pra brincar, né? Mas daí, quando ele começou a evoluir, a gente começou entender, né? A entender, né? Tudo precisa ter um certo tempo, né? Pra gente... E a criança não é igual um adulto pra aprender, né? A criança aprende no brincar, né? Sim. Então, ali é tudo diferente. E assim, ó, além das terapias... a gente precisa ter, querendo ou não, mais atenção com ele, né? Sim. Ela é uma criança que ela precisa de amor, carinho, né? E tu precisa ter ali a tua dedicação com ele, né? A cada dia, porque não é fácil, né? Mas a gente vai indo, né? Cada dia mais. Sim. É importante ressaltar isso, né, na verdade, porque às vezes é tudo mais, né, na verdade elas precisam, tipo, de mais esse afeto, né, pra entender, assim, que eles têm esse acolhimento, que eles possam ter, porque que nem a gente vê, assim, que eles vivem um pouquinho mais no mundinho deles, né, e eles precisam entender que eles podem receber esse afeto, que é uma coisa boa, né. Que nem o Lourenço uma vez, ele não chegava nas pessoas e dava abraço, dava beijo, né? Hoje não, hoje ele pode nunca ter te visto, sabe? Ele chega, pega a tua mão, né, e diz, vamos lá brincar, né? Hoje ele abraça as pessoas, dá beijo, ele já é carinhoso, né? Ele tem aquele afeto com as outras pessoas, que antes ele não tinha, né? Então, cada dia é uma evolução a mais, né? Então, por isso que hoje tu tem que se dedicar mais a eles. E quanto antes você começa, né, mais vai ser evolução. Claro, com certeza. E quais as dicas que tu gostaria, né, de compartilhar com nós, né, sendo para mãe, para empreendedora ou nessa questão, né, de autismo? Olha, eu como mãe digo assim, ó, muitas vezes não é fácil, né? Mas quando vem uma criança na tua vida, tudo muda, né? Eles são, tipo, a nossa vida. A gente faz de tudo para eles, né? Quer sempre melhorar mais e poder sempre dar de tudo para eles, né? E como empreendedora, assim, eu digo assim, ó, nada no começo é fácil, né? A gente sempre tem que correr atrás, nunca é fácil. Tanto faz o ramo que você vai começar hoje, né?
Nada é fácil, até que você conquista teus clientes e tudo, né? Sim. Tu tem que ser forte e tudo, né? Pra, tipo, tu aguentar, né? Fazer as coisas e tudo mais. Mas a gente sempre tenta fazer tudo do bom e do melhor, né? E como tu disse antes, né, que me chamou a atenção, assim, que as pessoas precisam aprender mais, é porque tem isso também, né, no empreendedorismo, a gente nunca sabe com quem exatamente a gente está lidando, né? Não. Cada pessoa tem a sua personalidade, enfim, claro, com vocês que nem agora com tanto tempo, né, de experiência, enfim, a gente aprende, né, aprende com os clientes, aquele que fidelizou, tu aprende como já tratar, tu já sabe, mas sempre tem clientes novos, né, desafios novos pra gente, né, se desafiar, enfim. Então, como é importante a gente ter essa empatia de entender a necessidade do outro, né? Que nem quando a gente começou há 20 anos atrás, né? A gente nunca pensou que a gente ia estar hoje, né? Aonde a gente tá, né? Em questão de decorações e festas, sabe? E depois da pandemia tudo mudou. Né? A gente diz, depois da pandemia tudo mudou, né? Esse ramo de festas e tudo mais. A gente viu que os clientes já estão um pouco mais exigentes, né? Então a gente tem que acompanhar, né? Tu sempre tem que estar acompanhando as novidades, né? E tudo. Porque se você ficar parado, tu não vai ter a evolução, né? Você tem que estar acompanhando hoje o que está no auge, né? O que é tendência, né? E se tu ficar ali, tu vai ficar ali. Nada é como antes, não vai, né? tu não vai Tudo crescer. tem que estudar e se desafiar, né? Pro melhor e pro novo. Isso, Então tá, Thaís, eu queria te agradecer, né? Muito por tu compartilhar, né? Toda essa história e fazer com que a gente mostre cada vez mais que isso é uma coisa nova, né? Querendo ou não, assim, para a sociedade entender, né? Mas queria te agradecer muito por compartilhar, né, a tua história como empreendedora e como mãe, né? Agradecer o nosso lanche de hoje, que foi ofertado pelo Valdir Bach. Ele faz uns doces gourmets, né? Hoje a gente vai provar aqui com a Thaís as delícias dele. E desejar, né, mais sucesso para vocês como empresa, né? E uma vida linda e repleta de alegrias com o Lourenço. Obrigada. Posso só Com dizer? certeza. Uma coisa que eu queria dizer assim, ó. Quando eu queria dizer para as mães e para os pais, né? Se você nota alguma coisa no teu filho diferente, vai atrás, né? Não fica naquela, porque o Lourenço, a gente faz uns 10 meses que a gente descobriu, né? E a gente ficou muito naquela, não, porque ele é criança de pandemia, né? Porque ele ficou muito trancado dentro de casa. Tem diferença. Por isso que ele é diferente das outras crianças, né? E não, se você nota qualquer coisa diferente no teu filho, vai atrás. E não fica, sabe, só naquela primeira opinião, né? Procura uma segunda opinião e tudo mais. Porque assim, ó, o quanto antes você descobrir, o quanto antes você começar a fazer as terapias pro teu filho, é melhor, né? Então, eu digo assim para os pais, vão atrás, porque hoje a gente tem muitos recursos, né? Vão atrás porque é pro bem deles, é pro melhor deles, né? E a gente quer ver eles depois, mais tarde, incluídos na sociedade e tudo mais. Porque hoje é uma preocupação que a gente tem, né? Do filho da gente, às vezes, poder ficar excluído, né? Na sociedade e tudo mais. Vão atrás, porque é o melhor que a gente faz por eles, né? Com certeza. Fazer a diferença, né? Pra lá na frente a gente sentir, né? Isso. Com certeza. Muito obrigada, então, a vocês, meninas. Tchauzinho. Tchau.